Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, o Senhor nos sustém, o Senhor nos fortalece. Esteja sempre com a alegria do Espírito, que é o nome escrito no livro da vida, todavia exaltando na salvação a terra prometida que haveremos de herdar. Aqui, enquanto estamos, onde a palavra relata que a vida é um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipa, como uma erva que logo arrancada murcha, se alguns chegam a 70, outros, pela sua robustez, 80, enfado e canseira. Mas, seja qual for a adversidade, seja qual for a luta da qual estiver enfrentando, seja uma enfermidade, é melhor, quando seja qual for a adversidade, estar sempre diante do Senhor, porque Ele é aquele que nos sustém, Ele é aquele que não permite com que venhamos cair. A palavra diz que o justo, aonde não há um sequer, Ele nos justifica e nos chama de justos, sendo seus imitadores. Ele sim é o elo da perfeição. Caia 7 vezes ele o levanta. A palavra diz: quem poderá levantar o homem, a mulher, na sua enfermidade, se não estiver o Espírito pronto e experimentado para nos manter na firmeza, convictos de que são momentos passageiros, aflições momentâneas e passageiras que nem se compara com a glória que há de vir. Por isso, seja na enfermidade, seja na tristeza, seja nos momentos difíceis, jamais murmure, antes louvai e bendizei o Senhor. Lembrai-vos da perseverança de Ló, aonde, ainda que alguns venham sempre fazer com que venhamos abandonar a nossa fé, ele não atribuiu falta nenhuma ao Senhor. Tu falas como uma louca mulher, aceitei ele na alegria, não aceitarei na tristeza. Nu do ventre da minha mãe eu vim, nu voltarei. A perseverança daqueles que jamais desfalecem na fé. A fé, e sempre louvando e bendizendo, lembrando sempre que aquilo que sai dos lábios, ele não vê exteriormente e conhece a intenção da mente e do coração. Ele sonda o nosso interior, e aquilo que sai da boca tem que condiz com a adoração franca e sincera. Os lábios borbulham aquilo que vem de uma adoração franca e sincera, aonde ele sabe e conhece. O tempo, o amanhã, a ele pertence, e ele é aquele que prepara tudo aquilo que buscamos. O reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Importa antes obedecer ao Senhor e não aos meros mortais, porque muitos deles estão, na verdade, sempre no intuito de querer vos desfalecer na fé, mas não dê ouvidos aos incrédulos e mentirosos. Sempre que vierem os lançar dardos inflamáveis do maligno, os anule segundo o escudo da fé. Quando venham ranger os dentes, aqueles que não sabem o que vem a ser riqueza, responda a eles: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia, mas antes gloriamos nas nossas fraquezas, porque a sua graça nos basta, e é na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa. Não useis de vãs comparações, mas antes examinai a si mesmo, a ponto de serem
achados cumpridores, não por si, porque aquele que gloria por si na sua carne, ele não divide daquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. Mas antes, aqueles que examinam a si mesmo e sabem que são cumpridores não por si, mas pelo seu Espírito, que está sempre nos instruindo naquilo que havemos de falar, como proceder, e glorificamos o seu nome, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Sabedoria pura, viva e eficaz, mais fina e valiosa do que as puras joias, do que os rubis, do que todo as riquezas terrenas. Ele nos ensina para aqueles que são cego, nu e miseráveis. Compra de mim o ouro puro, refinado 7 vezes no fogo, e verás o que é ser rico. Compra de mim o linho fino, a vestimenta daqueles que se santificam e purificam, o linho da justiça, e então tamparás a vossa nudez. Compra de mim colírio para ungir os vossos olhos, vós que estão cegos, guias de cego. Um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão na cova, porque o Senhor é aquele que ri com desprezo dos arrogantes, dos soberbos, que o seu espírito de altivez antecede a vossa queda e a ruína para aqueles que perseveram desprezando, porque aquele que despreza é desprezado. Aquele que trai ainda não foi traído, quando terminar a sua traição será traído. Aquele que destrói e ainda não foi destruído, quando terminar a sua destruição será destruído. Porque dele não erreis, não se permite escarnecer. Tudo aquilo que estiveres a produzir, certamente colherás, mas melhor para aqueles que são submetidos à prova, motivo de alegria e de esperança, com a alma ancorada naquele que tudo vê e executa. Não permite tentação maior do que venhamos a suportar. Negue-se a si mesmo, porque aquele que perder a sua vida e carregar a sua cruz, a ganha, e assim perseverai na esperança, perseverai na estrela da manhã, na aurora, no romper do dia. Aquele que nos ensina: não tem o dia 12 horas, andai na luz do dia. Perseverais e sejais unânimes, numa só fé, num só coração, num só batismo, batismo com espírito e com fogo, a unção que despedaça todo o jugo e nos faz perseverantes pela condução do seu Espírito. Por isso, em mais um dia, todavia, exaltaremos a nossa salvação, a coroa da vida, aquele que dirá: dar-te-ei a coroa da vida. Para os incrédulos, mentirosos, aqueles que seguem duvidosos, que não se opera segundo a fé, também na sua imparcialidade criou um lugar aonde o seu verme não se queima, assim vos diz o Senhor.